Olá, irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos os nossos amigos também, você que aprecia nosso trabalho, mas não tomou uma decisão ainda pelo Senhor Jesus Cristo. Começo esse vídeo aqui te chamando, fazendo esse convite para aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o único batismo bíblico correto. Caminhar. Por quê? Porque nós estamos chegando no final da jornada da história do cristianismo na Terra. Falo isso por causa dos eventos que têm acontecido nos últimos dias, nos últimos tempos, os governos que têm tomado poder, os acontecimentos, as guerras, os rumores de guerra, tudo isso está nos levando ao cumprimento bíblico para esses nossos dias. Então, há também um escape, que é a Bíblia, que é a promessa de Deus tirar um povo daqui. Aí você diria assim, mas eu já ouvi falar, já até ouvi o senhor falar sobre eleição. Se eu for eleito, eu vou. Se eu não for eleito, eu não vou. Se Deus prometeu, isso vai acontecer. Eu quero, baseado em 3 parágrafos, na mensagem O Cristo Identificado de Todas as Eras, eu li isso aqui, isso me deixou com desejo de compartilhar com vocês. Para isso eu quero conectar outras 3 escrituras com esses parágrafos. A primeira escritura que eu quero ler está em São Lucas, capítulo 24, o verso 49. A gente tem que perder essa visão assim. Deus prometeu, vai cumprir, então eu vou só aguardar aqui. Eu creio, e é bíblico o aguardar. Você viu aí o nosso título. Você está esperando, mas não precisa parar. Você está descansado, mas não pode relaxar. Veja a escritura. O Senhor Jesus Cristo saindo de cena, estava subindo, e ele pede ou ordena que os seus discípulos aguardem o cumprimento de uma escritura. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai. Essa palavra ficar parece te mandar estacionar, parar, não é? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Eles ficam. Aqui sim eu creio que geograficamente era onde Deus os queria, porque ali se cumpriria essa escritura. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6 em diante, e nós vamos chegar ao verso 14, diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Fica em Jerusalém. Tá, mas quando é que vai ser? Todas as promessas que o Senhor fez vão cumprir quando? Pensa no entusiasmo e também na expectativa de que todas as promessas do Senhor Jesus Cristo, inclusive o seu retorno, se cumprisse ali com eles. Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações. Vocês vão ficar, vão aguardar. Vai ser quando? Não lhes pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e então
essa conjunção, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. A partir daí, ou só então, vocês vão sair de Jerusalém. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, que era o lugar que ele mandou ficar, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, pelo que ele fala aqui, você percebe que seria uma obra de muito tempo. Mas também não era importante saber o tempo, era importante estar revestido da capacitação para fazer o trabalho. Quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de brancos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, voltaram para Jerusalém. Vamos lá cumprir o que Jesus disse, né? Vamos ficar lá em Jerusalém. Do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então eles tiveram que andar um dia ali. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então percebe-se que Jesus manda que eles fiquem em Jerusalém, e eles ficam de verdade, mas eles não estão parados. Eu estava me referindo um dia desses ao Senhor Jesus Cristo, dizendo assim aos seus discípulos, à sua congregação: rogai ao Senhor da seara para que ele vos envie ceifeiros. Senhor, quem é o Senhor da seara? O Senhor mesmo? Sim. Por que nós precisamos pedir o Senhor para mandar alguém fazer um trabalho que o Senhor quer que faça? Não precisa pedir, peça, ore, suplique. Aqui Jesus faz uma promessa e depois você encontra os discípulos orando para Jesus cumprir aquela promessa. Por que eles estavam orando? Fiquem em Jerusalém, vocês serão revestidos com o poder que descerá do alto. Oh, Pai, manda o poder, Deus, derrama o teu poder. Mas ele não fez a promessa. Para que eu tenho que orar? Preciso orar? Sim. Mas ele já fez a promessa. Veja bem, Deus nos manda descansar. A fé é baseada em descanso. Mas isso não é um relaxamento. Nos manda ficar, mas não manda parar. Esse movimento constante de busca pelo que foi prometido. Eu me lembro, eu fui uma criança assim, meu pai dizia assim, olha, sábado nós vamos à casa da sua tia, nós vamos à casa da sua avó. Eu não tinha noção do que eram os dias da semana, então no outro dia eu falava, pai, é hoje? É hoje que a gente vai? Não, é sábado. Ah, mas sábado? Quando que é sábado, né? Uma criança só vai fazer essa distinção depois que ela vai para a escola, porque todos os dias são iguais, e depois que vai para a escola aí sabe que tem essa folga, tem os horários. Mas eu estava sempre pedindo. Se meu pai dissesse que ia comprar uma coisa para mim, eu falava, pai, é hoje. Pai, o senhor trouxe, pai. Puxa, que menino pidão, que menino sem paciência. Não, meu pai me prometeu, eu quero. É o que Deus quer ver em nós, seus filhos. Vou chamar-nos de seus meninos. Senhor, eu quero o Espírito Santo. Senhor, o Senhor prometeu derramar. Eu prometi, mas vocês têm que ficar. Eu já estou em Jerusalém. Ah, então fica quieto aí, não fala nada. Não, Senhor, eles eram unânimes e perseverantes nas orações. Dá-nos do Espírito Santo, Senhor, derrama sobre nós o teu poder, derrama sobre nós o teu poder. Primeiro percebe-se
demonstra-se que estão querendo fazer o trabalho, depois que vocês receberem. Depois entende-se que eles amaram a promessa de receber esse Deus neles, né? Mas eles não pararam. Agora, medita comigo que coisa incrível esses parágrafos aqui. Do parágrafo 6, mensagem, o Cristo identificado de todas as eras. Ele diz assim: estou esperando por ele hoje. Se ele não estiver aqui hoje, estarei esperando por ele amanhã. Se eu estiver aqui. Eu tenho esperado por ele assim desde que ouvi sobre seu retorno. E isto foi há 33 anos atrás, quando lhe entreguei o meu coração. Tenho estado atrás do púlpito por 33 anos, tentando proclamar as insondáveis riquezas de sua glória, e espero que Deus se faça tão conhecido entre nós que cada incrédulo seja salvo e todos os enfermos sejam curados e os santos do Senhor, seus filhos crentes, sejam levantados no Espírito Santo. Percebe? Tem 33 anos que eu estou esperando Jesus. Ele te fez uma promessa? Fez. Entregou o coração? Entregou. Então fica quieto. Não, eu quero que alguém mais venha. Eu quero que alguém mais tenha a mesma experiência que eu tive. Eu quero que as pessoas sejam curadas. Eu quero que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Mas eu estou esperando. Isso não significa que eu estou parado. Isso não significa que eu estou acomodado. Não significa que eu esteja conformado com as coisas. Ele disse que faria, eu quero e estou orando. Mas enquanto isso, eu estou fazendo com que outros venham também. Um reavivamento não significa conseguir novos membros. É reavivar o que já temos. É um reavivamento. Eu fiquei há algum tempo observando as ondas no Lago Michigan, vendo parado ali depois de um grande reavivamento em Chicago. Eu vi as ondas como vinham em uma grande maré, simplesmente indo e vindo. Pensei, sabe que isso me lembra a canção Inundações de gozo em minha alma, como as ondas do mar rolam. E essas ondas começam em algum lugar, no lago ou lá no oceano. E à medida que elas vêm, elas ganham um impulso o tempo todo, então finalmente atingem a praia simplesmente para irem e virem novamente. E é assim que as ondas da glória de Deus fazem. Entram assim como rolos, repetidamente para trás e para frente, para trás e para frente. E as ondas do gozo de Deus rolam através de nossas almas. E eu me pergunto, para que serve isso? Por que esse movimento? Vai lá, volta de novo. Eu já vi, eu acho maravilhoso esse movimento do mar. As ondas vêm, elas se avolumam e você pensa, elas vão, pela altura que ela vem lá, ela vai passar daqui, vai sair dessa areia, ela vai atingir um calçadão ali, mas tem um lugar, parece que determinado, que ela vem e quebra. E volta para trás. E aí elas fazem o mesmo movimento. Para que isso? As ondas da glória de Deus devem fazer e fazem isso nas nossas vidas. Dizem, como as ondas do mar. Que utilidade isso tem? Para que serve? A natureza tem uma maneira de cuidar de si mesma, assim como as pessoas. Agora, quando você está em sua igreja, com seu pastor, quando você está tendo uma lição de escola dominical ou algo em sua igreja, talvez não haja nenhuma emoção acontecendo ou nada fora do comum. Mas ainda assim, há tanto de Deus em seu coração como quando você está pulando e gritando. E eu pensei, por que fazer isso então? Olha, se existe de tanto de Deus num culto tranquilo, sem ninguém fazendo nada, como num culto de grande adoração, de grande regozijo, eu vou ficar quieto. A resposta
Pela mesma maneira que Deus faz um reavivamento na água do oceano, que ele faz um reavivamento num lago, essa mesma coisa deve acontecer na nossa vida. A água agitando para lá e para cá leva todo o lixo fora, joga o homem na margem. Então, observem algo. Por que eu preciso então de glorificar, de ler e de orar, se Deus já fez uma promessa e Deus está ali? É porque isso joga o lixo fora. Eu moro próximo, ou pelo menos para chegar em casa eu preciso passar próximo da Lagoa da Pampulha ali, e aquela lagoa é um cartão postal da cidade, é um patrimônio tombado, cultural, alguma coisa assim, mas aquela água parada tem uma espuma verde, com um mau cheiro muito grande. Por quê? Porque está parado, estagnado, ninguém pode usar, ninguém pode desfrutar, ninguém pode nada. No meio daquela lagoa tem um rio de esgoto que vem da cidade de Contagem, passa por ela e deságua perto do aeroporto. Aquela parte lá que deságua, que movimenta, ela é mais limpa do que essa parte parada. Eu estive na cidade de Araçatuba em uma ocasião, e ali eu fui convidado a ir num rancho. Quando eu cheguei lá, perto de um rio incrível, muito bonito, muito maravilhoso, e nós entramos na água, e aí o pastor lá me disse: "Você sabe que rio é esse?" Eu não sei, não faço ideia. Ele disse: "Esse aqui é o Rio Tietê." Rio Tietê? Aquele rio ali das margens, da Marginal Tietê, dentro da cidade de São Paulo, isso? Ah, sim, mas aqui ainda não chegou lá. Eu falei: "Não, já passou lá." Ah, não acredito. Lá tem uma barca que empurra o esgoto, os dejetos ali. O que aconteceu? Ele disse: "O movimento das águas purifica a própria água. A queda mata até as bactérias. Aqui ele é um rio de água potável." Meu Deus, o movimento faz isso? Faz. Por isso, o meu movimento na igreja, oração, cântico, adoração, falar da palavra com esse, falar da palavra com aquele, tira o lixo que acumula nas nossas vidas quando nós paramos. Qualquer coisa parada, ela vai estragar. Um carro parado estraga uma pessoa parada. Nós temos hoje uma população já com sobrepeso e daqui uns dias com uma obesidade mórbida, e essa obesidade traz enfermidades. Por quê? Parado. Mas não é tão bom receber a comida no sofá, o café da cama, no café da manhã na cama, apertar o botão e o portão abrir, falar com a Alexia, né? E ela acender as luzes e ligar isso e marcar aquilo. Isso é muito bom. Essa comodidade está sendo um grande problema para a sociedade, isso naturalmente falando. E uma comodidade espiritual é um dos maiores problemas de uma igreja, de uma família, de uma pessoa. Então, irmão, irmã, o nosso convite aqui para você se levantar. Levante-se e ande. Vai nessa tua força. E a última escritura, para nós encerrarmos aqui, eu gosto de deixar o vídeo entre uns 15, 20 minutos. Às vezes a gente passa um pouquinho, mas eu sei que você aguarda, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15 em diante. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre. Quando? Quando tiver bem, quando tiver mal, regozijai-vos sempre. Orai, quando? Sem cessar, nunca pare, nunca pare. Mas eu já falei com Deus, continue orando. Peça a Deus por algo. Descanse naquilo, mas continue falando com Deus, orando a Deus por isso, por aquilo, pela família, por alguém, por companheirismo, por falar com Deus. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
não extinguais o espírito, não desprezeis as profecias, examinais tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E eu te convido a ser mais exercitado espiritualmente. Fisicamente, te faz bem também. Mas esse exercício da vida cristã, ele expurga os nossos lixos, ele tira as impurezas das nossas vidas. Deus vos abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.